Olá! Eu espero que vocês estejam com saudades também, porque é muito difícil, difícil não, mas diferente, requer da gente uma grande adaptação, né? Essa aula remota. Mas eu espero que vocês percebam que nós estamos preparando com bastante carinho, com a maior tranquilidade, para que vocês tenham um grande aproveitamento. E torcendo para que tudo isso acabe logo e que juntos possamos viver esse momento educacional, tá bom? Bom, eu vou falar para vocês hoje do sistema urinário utilizando as peças que eu tenho aqui. Conforme foi falado na aula teórica, o sistema urinário é formado basicamente por 4 órgãos: o rim, 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Eu vou usar das peças que eu tenho aqui para mostrar o que a gente tem em laboratório, que dá para vocês verem, tá? A gente já mostrou a aula teórica, agora é uma parte da prática, tá bom? Bom, nós temos 2 rins, um direito e um esquerdo. A parte superior de cada rim, o polo superior de cada rim, tem alojado aqui uma glândula chamada de glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal, por exemplo, ela é responsável pela produção de adrenalina, de cortisol. O rim tem o formato de um grão de feijão. Ele tem um polo superior, um polo inferior, uma face anterior, que é essa face da frente, e uma face posterior que está encostada nos músculos, que a gente não consegue ver. E tem aqui 2 margens, a margem lateral e a margem medial. Notem que os rins estão laterais à coluna vertebral, à artéria aorta e à veia cava inferior. Notem também que a gente tá nessa peça, eu não tenho intestino, eu não tenho estômago, eu não tenho fígado, foi tudo removido. Isso significa que os rins têm uma posição bem posterior na cavidade abdominal, que eu chamo isso de uma posição retroperitoneal, tá bom? Vejam, o que mais que eu tenho para falar dos rins? O rim direito, se vocês passarem aqui um plano transversal, vocês conseguem notar que o rim direito ele é mais inferior que o rim esquerdo? O rim esquerdo é mais para cima, o rim direito ele é mais para baixo. Por quê? O fígado vai estar aqui. E o fígado, porque vai estar aqui, desloca a posição desse rim. Quando eu faço um corte frontal no rim, o que é um corte frontal? É esse daqui, ó. Vou cortar. Eu vejo, então, nesse rim, uma parte externa mais clara, que eu chamo isso de córtex renal. Esse córtex renal emite prolongamentos, chamadas de coluna renal. O meio do rim, eu chamo isso de medula renal. Só que a medula renal, aqui no rim, ela tem esse formato de pirâmide, que eu chamo cada uma dessas de pirâmide renal. Olha aqui nessa imagem, dá para ver. Eu tenho aqui o córtex renal. Cada uma dessas é a pirâmide renal. O espaço entre cada pirâmide, que é uma projeção do córtex, eu chamo de coluna renal, tá bom? No vértice de cada pirâmide eu tenho um cálice renal menor. Então aqui é um cálice renal menor, aqui é outro cálice renal menor. Olha só, aqui é outro cálice renal menor, aqui é outro e aqui é outro. Vamos pegar por aqui que está mais nítido. Eu tenho um cálice menor com outro cálice menor. Formaram aqui cálice renal maior. Eu tenho aqui um outro cálice maior, todos eles se juntam nessa região mais dilatada, que eu chamo de pelve renal, né? Tudo bem? Essa pelve renal depois vai se continuar com o ureter. Vejam, essa margem medial do rim, ela é côncava. Essa margem medial do rim é convexa. Esse é o polo superior do rim e esse é o polo inferior do rim. Nessa margem côncava, eu tenho 3 estruturas que eu quero falar para vocês. A artéria renal em vermelho, a veia renal em azul e o ureter. Só que essa parte do ureter mais superior e dilatada é chamada de pelve renal.
tá ok? Bom, depois, então, a urina foi produzida no rim. O sangue passou pelo rim, o rim filtrou esse sangue, o que deveria ficar no sangue voltou para o sangue, o que deveria ser eliminado virou urina. O que virou urina, então, passou por todo um filtrado glomerular do rim, caiu no cálice menor, no cálice maior e agora desceu para o ureter. Então vejam aqui, ó. O ureter, ele é um tubo muscular longo e ele tem um sentido descendente, porque ele vai da região abdominal e desce em relação à região pélvica. Ele vem de lateral para medial, tá ok? E esse ureter, ele passa superficial a esse músculo, que é o músculo psoas maior. Ele tem um trajeto descendente e então a gente tem uma parte dele abdominal e uma parte dele pélvica. Quando então a urina chega gotejando na bexiga urinária. A bexiga urinária é um músculo, aqui ó, são os dois ureteres chegando na bexiga. E quando a gente faz esse corte na bexiga, eu vejo aqui uma região triangular, que eu chamo isso de trígono da bexiga. Eu vejo dois ósteos uretéricos, lembra que ósteo é buraco? Onde vão desembocar os ureteres direito e esquerdo, e aqui um ósseo uretral da uretra, tá ok? Vejam, nessa imagem aqui, eu consigo mostrar para vocês uma bexiga masculina, que é um genital masculino. A bexiga masculina, ela tem uma localização diferente da feminina. As duas, tanto a masculina quanto a feminina, situam-se na região pélvica. Porém, a masculina, ela fica posterior à sínfise púbica, então fica atrás da sínfise púbica, superior à próstata, isso daqui é a próstata, então a bexiga está superior à próstata, tá ok? Na feminina, essa é a bexiga feminina. A bexiga feminina, ela também fica posterior à sínfise púbica, isso daqui é o útero. Então, a bexiga feminina, ela fica posterior à sínfise púbica, mas ela fica embaixo e na frente do útero. Por ela ficar embaixo e na frente do útero, eu falo que o termo correto, eu falo que ela está antero-inferior, na frente e embaixo. Tá ok? O tamanho é o mesmo, porque é um tubo muscular. Aqui você viu mais aberta, porque provavelmente ela quis representar uma bexiga expandida, dilatada, né, com urina dentro. Aqui é o exemplo como fica a bexiga quando ela tá vazia, quando a gente acabou de urinar. Reparem nessa relação anatômica, que ela é muito importante para exames de ultrassom nas mulheres. Muitas vezes, quando as mulheres, nós vamos fazer ultrassom abdominal ou pélvico, eles pedem para a gente beber bastante água. Por quê? Quando a gente bebe bastante água, a parede dessa bexiga fica bem delgada. E aí fica muito mais fácil identificar por imagem o útero, tá ok? Muito bem, depois vai sentir a hora de ir ao banheiro e agora a urina vai passar por onde? Pela uretra. Essa é a uretra feminina. Ela mede só por volta de 4 a 5 centímetros e ela desemboca aqui no ósteo externo da uretra feminina, aqui no vestíbulo da vagina. Já a uretra masculina, ela é diferente. Ela mede por volta de 18 a 20 centímetros. E ela tem algumas partes. Essa parte aqui, ó, daqui até aqui, ó, eu chamo isso de parte prostática da uretra. Por quê? Porque tá dentro da próstata. Esse pedacinho aqui eu chamo de parte membranácea da uretra. Por quê? Porque passa entre um diafragma do períneo aqui, né? Os músculos da região do períneo. E toda essa porção aqui é a parte esponjosa da uretra. Por que a parte esponjosa da uretra? Porque passa por entre o corpo esponjoso do pênis e desemboca, ou seja, acaba no ósteo externo da uretra masculina, ósteo é buraco. E esse ósteo, esse buraco, está na glande é a cabeça do pênis. Tudo bem?
É isso o que a gente tem aqui de peça para mostrar para você sobre sistema urinário. Então eu estou mostrando diante das minhas possibilidades remotas para te ajudar, tá? Então é isso que eu consigo te mostrar hoje. Estudem, procurem nos atlas, voltem esses vídeos, façam as suas anotações e me perguntem. Estaremos lá no nosso chat, no horário da sua aula, o tempo inteiro para poder esclarecer e te ajudar. Fiquem bem, se cuidem e logo mais nos veremos. Um beijo.